Você é forte, teacher. Então, gente, aqui ó, do lado esquerdo a gente tem o Cláudio, corredor depois de 320 anos, sendo colega de mestrado lá minha gente. E a direita, ela denunciando a nossa, né? Porque é assim. E a direita ali, o barbudo, é o Antônio. O Antônio está fazendo mestrado em astrofísica, ele é astrônomo, então dúvida específica de astronomia e astrofísica é com o Antônio. Tá? Mas eles são os técnicos responsáveis pela operação dos AIS, que é o projetor planetário. Quando a gente fala em planetário, a gente normalmente lembra da cúpula, mas é a cúpula e o projetor planetário. Então, o planetário é um conjunto da cúpula, onde a gente faz a projeção, e o projetor planetário. Ah, Cris, por que a gente veio tão longe? Porque esse negócio aqui, só tem ele aqui, e quem vai explicar depois é o Bruno. Mas, resumindo, é o equipamento aqui em São Paulo de mais alta tecnologia que a gente tem acesso para a projeção do céu, tanto o projetor de estrelas, que é esse equipamento aqui, que é o Astéreo, que é o projetor de planetas, esse é o projetor de estrelas do planetário, e aqui ao redor, vocês vão ver, ó, tem um monte de buraquinhos, de quadradinhos. Nesses quadradinhos a gente tem quantos projetores? 8 projetores, que são o Velvet, que é um tipo de projetor da Carl Zeiss, que é a mesma empresa, sabe, das lentes de óculos, né? Foi a empresa que elaborou e construiu o primeiro planetário moderno. Então, tudo isso aqui é alemão, né? A tecnologia alemã é o que a gente tem de melhor em tecnologia de planetários hoje no Brasil, né? Por isso que vocês estão aqui, tá? E aí, a sessão que vocês vão ver hoje não é uma sessão, é uma aula. A gente vai ter uma aula de cartografia. Então, a gente vai no primeiro, no segundo ano ficar perdido. Na volta vai conversar com a galera do terceiro. Porque a gente não teve cartografia ainda, né? Primeiro e segundo ano não teve cartografia ainda. Então, é uma aula para o terceiro ano, mas a ideia é que vocês consigam entender alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Já tiveram aula comigo, imagina. Vamos lá. E aí, ao longo da sessão, que é a longo da aula, a aula toda ela foi pensada, fiz um roteiro. Então, isso aqui que vocês vão ver não existe em outro lugar. Tá? Isso aqui foi feito para vocês. Começou com esse roteiro meu, mas o Antônio foi responsável por fazer a coisa funcionar aqui. Então, as melhorias do que de bom aqui, a culpa foi do Antônio, que deu o espetáculo dele, tanto de técnico quanto de astrônomo, astrofísico, para a gente ajustar a sessão. Faz 300 mil anos que eu não faço uma sessão de planetário, então é muito, assim, muito provável que eu erre alguma coisa na ordem, que eu esqueça alguma coisa que vai acontecer, então vocês vão me ouvir conversar com o Antônio e com o Luiz ao longo da nossa aula, para ajustar algo que eu esqueci, ou vai aparecer alguma coisa que eu vou falar só depois, e vocês me conhecem já é assim, mas vai dar para entender. Tá? Garanto que vocês vai dar para entender, tá bom? E aí, para dar tudo certo aqui, para ver se eu consigo fazer isso em 1 hora, para ver se eu consigo fazer em 1 hora, a gente precisa seguir umas regras, que são as regras dos planetários, de maneira geral. Todo planetário que você for, essas vão ser as regras principais. Primeira coisa, não pode usar o celular aqui dentro. Enquanto a luz está acesa, eu estou falando, mostrando alguma coisa aqui, se vocês quiserem, podem filmar, podem tirar foto, está tudo bem, tá? Enquanto eu estiver com o globo, que eu vou usar o globo com vocês, pode ficar tranquilo. Mas não estou mais usando o globo. Já guarda o seu celular, não olha, não pega ele para olhar, porque quando estiver mais escuro, se vocês abrirem a telinha do celular de vocês, pode atrapalhar a projeção, atrapalha na verdade a experiência, né? Como é uma aula, numa sessão que precisa que a todo momento esteja muito escuro, que vai ter momentos que vai ficar muito mais claro, atrapalha a experiência. Então evite usar, tá? Todo um caderninho massa, você vai anotar agora e no final, porque durante você não vai conseguir enxergar. Então tudo bem, né? Isso você anota depois. Outra coisa que eu já tinha falado para vocês, só para reforçar, não pode comer aqui dentro. Estou morrendo de sede, assim, essa é a viagem que já tem do bar e tudo mais, né? Mas comer não pode. Bom, todo mundo ficou meia hora lá fora, então eu espero que ninguém saia, porque se sair não tem como voltar. Não é porque eu não quero, é porque eu não quero também, mas é porque a porta só abre de dentro para fora, não abre de fora para dentro, então vocês, se sair, vocês podem esperar o busão aí para a gente ir embora às 11 anos, tá bom? Então, segura aí a emoção que a gente consegue ficar 1 hora, que eu acredito em vocês, tá bom? Então vamos lá, essa sessão, essa aula de presente de aniversário para a Bia. Boa, Vi, parabéns! Peguei o globo agora para quê? Porque eu esqueci, você viu? Pessoal, esqueci, não. Gente, a gente vai começar
Vocês vão olhar para todos os lados aqui, tá? O planetário está com as cadeiras unidirecionais, normalmente eles são ao redor do projetor, mas agora está unidirecional, mas a gente vai ver coisas no céu inteiro, tá? Então vai ter momentos que vocês vão virar olhar para trás, vai ter momentos que vai ficar mais fácil aqui para frente, e aí o Antônio já está ali controlando o universo para nós, diminuindo um pouquinho a intensidade da luz, porque a gente vai ter um céu no começo da madrugada, no final da madrugada, na verdade, um pouco antes de amanhecer. A gente vai começar um pouco antes de amanhecer. Então, quem diria, né? Vocês acordaram 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 2 vezes hoje, no mesmo dia, acordando 4 horas da manhã. E aí, nesse céu de aproximadamente 4 horas da manhã, 4 não, 5, mais ou menos. Nossa! Estava planejado, mas assim, casou muito, né? Profissional. A todo momento, a experiência, é isso aí, claro. Já vou usar o globo, então essa iluminação está ótima. A todo momento que eu for apresentar alguma coisa para vocês, eu vou usar um laser, então olha lá no alto da cúpula. Quando eu for apontar alguma coisa para vocês, eu vou sempre sair do alto. Tá? Então eu vou sair do alto, por exemplo, e vir para cá, ó, passei pela Lua, na fase minguante dela, e aqui nesse horizonte eu vejo 2 pontinhos. Né? Eu não sei ainda o que são esses pontinhos, eu não sei que lado do horizonte é esse pontinho, eu não estou percebendo muita coisa acontecendo, né? Mas, se eu deixar... Está passando agora? É isso aí. Se eu deixar a Terra girar só mais um pouquinho, olhem aqui, nesse lado onde tinha os pontinhos, ó. Agora tem 3 pontinhos. A Terra girou mais um pouquinho e agora são aproximadamente 6 horas da manhã. Mais ou menos 6 horas da manhã. O sol ainda não nasceu. Né? Tá no escuro, vocês saíram de casa, né? Pois é, vamos voltar para o escuro, 6 horas da manhã. Olha aqui no alto onde está o laser, aqui na frente de vocês a gente tem a hora. Não vai ser sempre que ela vai estar aqui, tá? Mas agora está aqui para ajudar a gente. 6 horas da manhã. E o que é que vocês perceberam? Aqui desse lado onde tem os 3 pontinhos, vocês perceberam que ele se deslocou para cá, né? Então, enquanto ele subiu aqui, e se as horas se passaram, era 5, agora é 6, significa que esses objetos se deslocaram aqui nascendo. Então, se eles estão nascendo, se eles estão subindo aqui de mais alto do céu, significa que eles estão nascendo logo. Que horizonte, que lado dos pontos cardeais desse aqui? Que lado cardeal é? O leste, exatamente. Então, devido à Terra girar de oeste para leste, todos os objetos, o Sol, a Lua, os planetas, todas as estrelas, eles vão sempre nascer aqui do lado do horizonte do leste para se pôr lá no lado do oeste. Para a gente entender um pouco melhor esse movimento acontecendo e as coordenadas da Terra, porque é uma aula de cartografia, a gente vai pensar o seguinte: a gente vai se localizar aqui usando o globo e usando o planetário, e para isso a gente vai usar algumas linhas de referência, que eu não lembro mais quais são. Pode colocar. Então, o Antônio está aqui mostrando para nós a posição dos pontos cardeais, vocês já identificaram o leste ali. E além do leste, seria interessante que a gente conseguisse ver a projeção de algumas linhas imaginárias, que inclusive a gente começou ontem à noite usando a esfera armilar. A gente usando a esfera armilar, a gente estava vendo a esfera armilar meio de fora, né? Como se tivesse um limite da esfera celeste. Aí a Amandinha falou: nossa, ia ser massa se a gente estivesse deitado no chão, olhando do teto da sala. Ela falou isso pra gente. Por isso que a gente vai pro planetário, porque vai parecer que você está deitado olhando pro céu. E é isso aí. A gente vai deitar, a gente vai sentar, ou deitar, em cima daquela telinha que está dentro da esfera armilar. Então, todas as linhas imaginárias a gente vai encontrar aqui agora. Essa que a gente está vendo aí, essa verdinha que o Antônio viu primeiro, é equivalente ao Equador. Então, eu tenho aqui a linha do Equador celeste, Equador da Terra projetado no céu. Pode seguir, pode ligar, pode ficar à vontade, eu vou esquecer. Vocês acham que a pessoa não fica nervosa assim dentro desse tipo de coisa? Legal, então se essa daqui é a linha do Equador projetada no céu, quem é essa linha que toca o ponto cardeal norte, o ponto mais alto do céu, e o ponto cardeal sul? Não, errei. Norte e sul, para o contrário. Qual é? Vênus.
Não, isso Eu estou em São Paulo, vou repetir, tá? Eu estou em São Paulo. Eu estou em São Paulo, vocês estão em São Paulo. Aí, ó, eu tenho do leste ao oeste o Equador da Terra projetado no céu. E aí eu tenho uma linha que cruza ela aqui, ó, e toca o ponto cardeal norte, o ponto mais alto do céu, o ponto cardeal sul. É o equivalente ao meridiano, como é o nome? Meridiano, exatamente, é o meridiano local. Muito bom, parabéns, isso aí. E aí tem uma outra linha imaginária muito legal também, importante da gente ver agora, que é a faixa da eclíptica. É eclíptica, né? Eclíptica. A eclíptica. Então a gente vê aqui a faixa da eclíptica cruzando aqui o ponto mais alto do céu. Tá? E aí, para ficar mais fácil ainda, a gente tem também a grade equatorial. Aí, ó, para entender a grade equatorial, preciso que vocês olhem para o sul. Então, aqui esse ponto, onde está o laser, é a projeção do polo sul da Terra no céu. Então, eu estou aqui, ó. É assim que a gente está. Esse negócio aqui embaixo não ajuda muito. Resolve, galera. Eu estou com o polo sul da Terra apontado para o céu. Isso significa que aqui em São Paulo, ó, isso aqui é o Equador. Eu estou aqui, ó. Não é lá, estou de pé em São Paulo. Eu estou de cabeça para cima, pelo amor de Deus. Ah, estou deitada em cima do sofá. Estou deitada em cima do sofá. Olha para cima, minha cabeça eu aponto aqui no microfone. Estou aqui. Tá? Então é esse céu que eu estou vendo agora. Essa é a minha posição, esse é o meu céu e essa é a projeção das linhas imaginárias, das linhas das coordenadas geográficas da Terra no céu. E como a gente viu ontem, a gente começou a vê-las no céu e só depois a gente passou para a Terra. Então, ó, continua olhando para o sul mais um pouquinho. Perdão, gente, vou ficar um pouquinho filosofal hoje. Se aqui é a projeção do polo sul da Terra, significa que todas essas, vamos olhar essas linhas aqui, essa grade aqui. Isso aqui é a grade equatorial. Se eu me desloco daqui para cá, essas linhas aqui, elas são equivalentes aos paralelos. Tanto é que se eu vou me deslocando, eu chego nesse paralelo aqui principal, que é o meridiano, que é o Equador. Ficou claro? Mesmo eu confundir a palavra? Vamos voltar para eu falar de novo para não errar a palavra. Saí do polo sul celeste, vou me deslocando aqui, ó, meridiano, paralelo, outro paralelo. Então eu estou deslocando latitude e longitude aqui. Latitude, excelente. Aí, ó, eu tenho aqui um paralelo bem famoso que é o Equador. Maravilha. E se eu, ao invés de me deslocar pelos paralelos, eu começar a me deslocar pelos meridianos? Eu estou mudando o quê? Longitude. A longitude, exatamente. Então, vocês têm aqui, ó, um meridiano local, o meridiano central do nosso fuso, e aí eu consigo, a partir desse meridiano, me deslocar para o meu máximo a oeste, deslocar para o meu máximo a leste aqui, mas é como se o céu inteiro tivesse, ó, em todos esses espaços aqui, eu tivesse um meridiano. Se a gente vai lembrar dos fusos horários, eu tenho os meridianos a cada 15 graus, equivalendo a mais ou menos 1 hora, e aí a gente tem a relação entre a velocidade de rotação da Terra e a divisão dos 24 fusos horários. Tudo bem até aí? Perfeito, maravilhoso. Aí está uma confusãozinha aí em cima, mas para piorar a confusão, a gente vai deixar a Terra girar mais um pouquinho, a gente vai deixar as horas se passarem. Ainda são 6 horas da manhã. Misericórdia. 6 horas da manhã. Então a gente pode deixar as horas se passarem um pouco mais. O Antônio e o Luiz vão controlar o nosso céu para a gente deixar as horas se passarem. E ali no leste, olha ali no leste. Olha o que aconteceu aqui. Né? O Sol nascendo, deslocado
a norte do ponto cardeal leste. Olha, no dia 11 de abril. Então, essa é a posição do Sol na eclíptica hoje. A eclíptica é a projeção da órbita da Terra no céu, como a gente conversou ontem, e para quem a gente não conversou, a gente vai conversar um dia, tá? Aí vocês lembram dessa informação, ainda bem que é bem menos isso. Não vai invalidar a experiência. Então a gente tem ali às 8 horas da manhã, vejam aqui no Polo Norte, aliás, no ponto cardeal norte já está indicando que são 8 da manhã. Aí eu vejo o Sol na eclíptica, posicionado na data de hoje, dia 11 de abril. E vocês perceberam que nasceu deslocado a norte em relação ao leste, né? Aí ninguém vai ter desculpa, todo mundo teve hora de estação do ano comigo. E aí a gente não está agora, nesse momento, no equinócio. Também não estamos no solstício, a gente está no meio do caminho. Então o local que o Sol nasceu aqui não é o máximo deslocamento do Sol a norte. Mas a gente está caminhando para, daqui a pouco em junho a gente vai ter o Sol nascendo no máximo deslocamento dele a norte em relação ao ponto cardeal leste. E daí, são 8 da manhã, a gente percebeu que os objetos estão nascendo aqui no horizonte do leste, percebemos que o Sol nasceu deslocado no ponto cardeal leste, entendemos que a eclíptica é o caminho que o Sol vai fazer ao longo do ano, e aí a gente vai perceber a passagem dele aqui ao longo de um dia também. Então, para melhorar a experiência da gente sobre fusos horários, a gente vai deixar o tempo passar e vamos até aqui volta do meio-dia, ver o que vai acontecer com o Sol, como é que a gente vai ver o céu agora, por volta do meio-dia. Então, as horas vão se passar, aí bem bonitinho, parecido com o que está lá fora, parece que não tem dúvida. Que brisa. Gente, a trilha sonora foi do fone, tá? Obrigada, então. Pode ir um pouquinho mais rápido. Eu pedi para ir devagar para ninguém ficar com vontade de vomitar. Mas eu acho que pode ir, se der, um pouquinho mais rápido até meio-dia. Ui. E aí eu sei que vocês devem estar achando estranho o Sol ser uma bolinha ali só, né? A estrela do Sol, o Sol é uma esfera, né? Todo mundo sabe, é redondinho, tá? E a gente está vendo aqui porque a gente não está considerando o efeito da atmosfera. Quando a gente percebe o Sol no céu, a gente está embaixo da atmosfera, né? Então, a atmosfera espalha a luz do Sol, a gente não consegue ver o limite dele, o contorno, né? A não ser que esteja com alguns tipos de nuvens que acaba filtrando, a gente consegue ver o limite. Aqui, a gente optou por deixar assim, para ficar mais claro, para indicar onde ele está, tá? Mas daqui a pouco vocês vão ver de uma forma mais realista. Mas nós ainda temos aqui todas as coordenadas e olha que bonitinho. Aqui está a altura do Sol, ao meio-dia e pouquinho, que é o meio-dia horário diferente do meio-dia solar. A gente considera meio-dia solar a passagem meridiana, ou seja, o Sol nasceu aqui no leste, tentem seguir o laser enquanto der, às vezes eu faço rápido, né? Perdão. Nasceu aqui no horizonte do leste, subiu, cruzou o meridiano local. Vejam que cruzar o meridiano local não significa estar no ponto mais alto do céu. Tá? Então, o meio-dia não necessariamente é o momento que o Sol vai estar em cima da sua cabeça, mas é o momento que ele estará no ponto mais alto do céu em relação ao horizonte. Esse é o máximo que ele vai chegar de altura em relação ao horizonte. Tá? E aqui a gente vê que ele está a alguns graus aqui de deslocamento do Equador. E o Equador está a alguns graus de deslocamento do ponto mais alto do céu, que é o zênite. 10, 20 e pouquinhos graus. A distância do zênite, que é o ponto mais alto do céu, até o Equador, ou equinocial, como a gente viu ontem em cartografia, vai me dizer qual é a latitude que eu estou. Então aqui, ó, se eu faço a medida 10, 20 e tantinhos graus, né, 23 graus e meio, na verdade, né? Então, sabendo essa distância aqui, a
do Equador até o ponto mais alto do céu, eu sei a minha latitude. Então, esse céu é o céu de 23 graus e meio aproximadamente, ou seja, é o céu de São Paulo. Legal, meio-dia em São Paulo, essa é a posição do Sol, mas para facilitar um pouquinho a vida da gente, melhorar as comparações, a gente não vai ficar só vendo em São Paulo. A gente vai fazer uma viagem, a gente vai mudar a latitude. Olhem para o sul, por gentileza, que vocês vão perceber que a gente vai se deslocar para uma latitude diferente. A gente vai para a latitude 0 grau, mais ou menos ali por Macapá. Eu acho que eu não pedi isso para o Antônio, mas se puder deixar o meridiano ligado. Obrigada. E aí a gente vai lá para Macapá. O que aconteceu ali? O que aconteceu com o Polo Sul da Terra? Celeste, né? Nossa, tá certinho. O Polo Sul Celeste, que estava aqui, se alinhou aqui com o horizonte. A altura do Polo Celeste é a minha latitude. Se a altura aqui é 0, a minha latitude é qual? 0. Então, eu estou na latitude do Equador. Eu continuo na longitude de São Paulo, 46 graus oeste. Está mais ou menos ali perto de Macapá. Tá? A gente foi para lá para ver a diferença da altura do Sol. E olha que bonitinho. Não está também no alto do céu. Não está no alto do céu porque não é dia de equinócio, gente. A gente vê o Sol em cima da nossa cabeça, se estiver lá no Equador, no dia do equinócio, no dia que a eclíptica vai encontrar com o Equador Celeste. E é isso que a gente vai ver agora, porque o Antônio vai proceder aqui o tempo e vai levar a gente para o dia 20 de março de 2026, uns tempinhos atrás aí, para a gente ver a diferença. Tá voltando. Ah, seria legal se tivesse o sol ligado. A gente Não tem escolha de dizer que não ficou melhor, porque já foi, né? Pode dizer que ficou uma merda depois, mas durante. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Cadê o sol, Jesus? Vou tentar, perdão. Para 6 da manhã, né? Tá bom, gente, ignora aí. Eu errei a hora, falei pra vocês, né? Mas vamos lá. Vamos lá para Macapá. Voltamos para as 6 da manhã também, no dia 20 de março. Então vejam no leste o sol nascendo. Quem tiver tonto, fecha o olho um pouquinho. A gente vai até meio-dia. Então vejam o que aconteceu. Vou parar meio-dia aí. O que aconteceu? Olha aqui para o leste. O sol dessa vez nasceu bem aqui do lado do leste. Não sei quem conseguiu ver, porque foi meio rápido. Né? Da outra vez, o sol tinha nascido mais para cá, mais a norte. Agora, o sol nasceu bem aqui no leste. Foi. Meio-dia, e pouquinho, né? Mas meio-dia, a passagem meridiana do sol, no dia 20 de março, dia do equinócio, lá no Equador. Na passagem meridiana, o sol está em cima da cabeça da pessoa que está lá. Tudo bem? Eu confundi muito. Se estiver confundido agora, só semana que vem. Então, ok, maravilha. É meio-dia para nós em Macapá. Eu estou na longitude. Ó. Longitude. Latitude, tá? Eu estou na longitude 46 graus oeste. E se eu começasse a dar uma caminhadinha, vou caminhar, tá? Eu estou em cima do meridiano local de Macapá, a 0 grau, a 46 graus. E aí, eu vou me deslocar para o leste. Se eu me deslocar para o leste, já que a Terra gira de oeste para leste, Terra gira de oeste para leste, o leste recebeu a luz do sol primeiro, igual a gente fez ontem. A gente vai caminhar na longitude agora, sair de 46 graus oeste para 0 grau. Vai dar no meio do Oceano Atlântico, vai estar no continente africano. A gente vai fazer esse deslocamento e ver o que acontece com a hora. Então a gente vai se deslocar só na longitude. Maravilha.
me desloquei só na longitude, me desloquei para o leste, então lá em Greenwich, qual é o fuso horário daqui? É menos quanto? Menos 3, tá bom. Então se eu vou me deslocando a leste 3 horas, eu vou chegar no meridiano 0 grau, na hora zero. Tudo bem? Maravilha. Então, me desloquei para o 0 grau. E aí agora quando eu olho, olha que bonitinho, já passou da passagem meridiana e se deslocou 1, 2, 3 horas. Então, enquanto é meio-dia em Macapá, são 3 da tarde, lá no meridiano de Greenwich. Não é exatamente, a gente não está exatamente vendo o céu, tá? Da Inglaterra. Mas lá já são 3 da tarde. Mas e se eu fizer esse movimento de voltar? Vamos voltar para Macapá? Por favor? Era 3 da tarde, lá no meridiano de Greenwich. Aí eu volto para Macapá, meio-dia. Massa. E se eu me deslocar agora ao leste? Tentem pensar aí, é um exercício de imaginação mesmo. Estou em cima da Terra, agora eu vou me deslocar para o leste, no sentido mais ou menos de onde está a capital do Equador, em Quito, que está a menos 70 e alguma coisa de longitude. 70 e alguma coisa, o Antônio já confirmou para mim ali. Aí se eu vou para a longitude 70 e poucos, essa ponta do continente está no fuso horário menos 5. Macapá, em São Paulo, estava ali no menos 3. Eu vou lá para Quito, está menos 5. Então são 2 horas a menos que aqui. Então agora, se eu vou para o oeste, eu vejo que ainda não é meio-dia. Então, enquanto é meio-dia em São Paulo e em Macapá, são 10 horas da manhã em Quito e são 3 horas da tarde em Greenwich. Tudo bem? Maravilha. Então, isso explica pra gente os fusos horários. Que, na verdade, a gente não tem como fazer esse deslocamento. Mas imagine você ligando para alguém. É esse negócio. Vou ligar para alguém que está ali mais ou menos na longitude do meridiano de Greenwich. Massa, eu vou ligar meio-dia, então eu sei que são 3 da tarde. Se você for ligar meia-noite, tenha noção. Né? Não ligue meia-noite. Vou ligar às 6 horas da manhã para alguém que está em Quito. 6 horas da manhã em São Paulo para alguém que está em Quito. Não faça isso. Porque são 4 da manhã lá. Tenha bom senso. Maravilha. Então a gente entendeu um pouquinho o deslocamento entre as longitudes e a diferença da posição do Sol no céu. Alturas diferentes, então tem horas diferentes. Mas não é só isso que a gente vai ver, né? A gente já passou muito tempo aqui, eu acho que já perdi uns 60% do tempo da nossa sessão. Então o Antônio vai meter o pé aí e a gente vai voltar para São Paulo. Vai voltar para São Paulo, então vocês vão perceber que a gente vai alterar a latitude de novo. Meio-dia. Não é meio-dia, né? Esqueci, que legal. A gente voltou para São Paulo. Se eu voltei para São Paulo, era 10 horas da manhã, eu deixei a rotação acontecer até meio-dia de Quito e voltei para São Paulo. Foi isso que aconteceu. Por isso que são 2 horas da tarde. Porque eu esqueci de deixar a hora passar. Né? A gente planejou tudo que eu esqueci. Parabéns. Então, eram 10 horas da manhã em Quito. Deixamos a hora passar até meio-dia em Quito. E voltamos para São Paulo. Então, se era meio-dia em Quito, são 2 horas de diferença. Aqui são 14 horas, 2 horas da tarde. Maravilha. Então, se são 2 horas da tarde, pelo amor de Deus, já cansou, né? Está na hora da gente do sol se pôr, tem sol demais. Então, a gente vai deixar, o Antônio vai controlar o céu aqui para a gente seguir para a noite. Porque no planetário eu não vou mostrar só o dia para vocês, né? Então, para seguir para a noite, eu vou deixar ali o meu céu bonitinho. Eu tenho uma lua visível. Por favor. Então, ó, então percebam, olha aqui a lua.
Vejam que a Lua está com esse Czinho aqui, porque o Sol, a luz do Sol está vindo aqui, ó, iluminando esse lado. Então, a gente está vendo a Lua minguante. São por volta de 17 horas já. A gente deixou a eclíptica aí, não precisava, mas vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? O Sol vai se pôr ali no horizonte do oeste. A gente pode tirar os pontos cardeais para ficar um pouquinho mais realista, para o céu ficar mais parecido com o céu. Tiramos a eclíptica, o Sol se pôs. A gente não vê mais os pontos cardeais, são 18h30, maravilha. No alto do céu, a gente vê um pontinho e vê o céu bem paulistano, né? A gente botou mesmo essa forma. Então, no alto do céu, a gente vê uns pontinhos ali com as estrelinhas. Aqui, esse pontinho, ou seja, hoje à noite, quando o sol se pôr, por volta 19, enfim, quando o sol se pôr, gente, hoje quando o sol se pôr. Hoje não, porque a gente está no dia 20 de março, né? 20 de março. No dia 20 de março, então não é hoje, tá? No dia 20 de março, às 18h30, ao pôr do sol, você vê esse pontinho aqui no céu. Esse pontinho aqui parece que poderia ser uma estrela, né? Uma coisa muito brilhante. Tem outros pontinhos que são estrelas, mas esse aí, no caso, não é uma estrela. Então, agora vocês vão conhecer algumas funções assim, a mais desse equipamento, que deixa ele ainda mais maravilhoso. Porque esse pontinho aí, se eu pudesse pegar um telescópio bem potente, tá? Porque, pelo amor de Deus, não dá para ver nada desse tamanho, tá? Um telescópio normal. Se eu apontasse o telescópio para cá, eu identificaria não uma estrela, eu veria outras características, no caso, porque aí é o planeta Júpiter. Né, Antônio? Não ia sair daí, né? Ia sair daí de baixo, eu sei. Mas seria mais ou menos assim que a gente veria o planeta Júpiter. E aí tem umas nuvenzinhas aí, mas tem como diminuir um pouquinho a intensidade da luz? Por favor? A gente faz ao vivo mesmo. Os caras são bons. Vocês podem reagir, eles vão ficar felizes, tá? Então, se a gente observasse o planeta, a gente veria que, olha que bonitinho. Essas faixas são as faixas da atmosfera do planeta. Essas bolinhas aqui, são movimentos atmosféricos e é como se fossem furacões. Tá? O Júpiter é um planeta gasoso, é o maior planeta do sistema solar, enorme. E cada uma dessas faixas aqui indica o movimento do sistema atmosférico, a composição química do planeta. Então, se a gente pudesse observar, talvez a gente visse, depende também da rotação do planeta, porque todos os planetas, assim como o Sol, também rotaciona, né, gira em torno do próprio eixo. A gente poderia ver a grande mancha vermelha, que é essa aqui, ou não, pode ser que você olhar no telescópio no momento e o planeta girou e a mancha está lá do outro lado, você não consegue ver. Então, na noite do dia 20 de março desse ano, ao pôr do sol, a primeira coisa que a gente veria muito brilhante no céu seria o planeta Júpiter. Mas tem outras coisas visíveis aqui. Pode tirar. Vamos lá. Aí, não estou enxergando nada. Maravilha, agora aqui. Então, ó, tá aqui embaixo, ó, eu apontei para cá, apontei para o pontinho errado. Ele não estava ligado, né? Sabidinhos. Bom, era aqui, tá, gente? Aqui é uma estrela mesmo. Ele não estava ligado. Ninguém estava vendo isso aí, né? Não. Pronto, então não está. Tá tudo bem, estamos juntos. Então, vamos lá. Júpiter está em cima. No plano de fundo de Júpiter tem algumas estrelinhas aqui bem fraquinhas, mas que se destacam essas duas aqui. Essas duas são Castor e Pollux, que são a cabeça dos Gêmeos. Então, essa daqui é a área da constelação de Gêmeos. Não dá para entender quase nada porque as estrelas estão muito fracas. Tem como vocês, por gentileza, só deixar um pouquinho mais intensa as estrelas. Nossa, não tá difícil.
tô tentando achar. Além de deixar as estrelas mais intensas, os meninos também colocaram aqui para nós um asterisco, que é o desenho dos gêmeos. Então você vê aqui a cabeça dos gêmeos, eles estão de ponta cabeça, né? O corpo, os bracinhos, são de bracinho da. Agora eles estão de costas um para o outro, né? Vamos lá. Aqui eu tenho as pernas, né? E aqui bonequinho de palito, dois bonequinhos de palito, constelação de gêmeos. E olha que bonitinho. Terceiro ano, nasci agora. Você é de gêmeos. Nasci. Será? Não, né? O sol não estava A Júpiter frente está em dele. Gêmeos. Mas Júpiter está em gêmeos. O que isso significa? Não sei. Comunicação. Opa, calma. Maravilha. Então, constelação de gêmeos. Maravilha. Tá muito difícil de ver ainda. Então a gente pode deixar um pouquinho mais fácil. Os meninos vão ligar para nós uma maneira mais interessante da gente enxergar os gêmeos. Oh, nesse desenho eles estão abraçadinhos. Achei Ele fofo. tá seguindo a tora do outro, que isso? Além de gêmeos aqui, se a gente for um pouquinho para leste, vejam aqui, tentando seguir o laser por gentileza, vocês vão perceber que tem tipo um gancho aqui, ó. Tá difícil, né? Tá. Mas esse ganchinho aqui difícil, se eu pudesse ver as estrelas que estão mais para cá, eu veria formando mais ou menos um leão. Então aqui eu tenho a juba do leão. Essa área aqui seria o peito do leão, a pata dianteira. Vou fazer carinho na barriga. Não é o lion, né? As costas do leão e a cauda tá pra cá. E aí, assim como a gente viu gêmeos, os meninos vão mostrar pra nós leão fofinho, de verdade. E aí, o que a gente entende aqui? Olha que bonitinho. Eu tenho uma constelação zodiacal, lembra de onde estava a faixa da eclíptica? Tá. Então eu tenho uma constelação, pode ligar para a gente ver a faixa da eclíptica? Vocês vão ver que tem essa constelação aqui. Aí eu vou passar por aqui, tem uma outra constelação. Aí eu vou por aqui, tem touro. Nessa faixa aqui, que é justamente onde inclusive eu vejo passar a Lua, eu vejo passar Júpiter, e estão as constelações zodiacais. Eu tenho a linha da eclíptica e as constelações zodiacais. E como a gente viu ontem no terceiro, são 13, mas a maioria dos lugares ainda usa 12, inclusive aqui, tá? Então tem 12 constelações zodiacais aqui. E essas são as constelações zodiacais, dos signos do zodíaco. Então aqui a gente consegue ver que os planetas, o Sol, esse foi o caminho que o Sol passou, né? Não significa que ele fica sempre aqui, em cima dessa linha. Aliás, que todos os objetos vão passar em cima dessa linha. Esse aqui é o caminho que o Sol faz. Às vezes, ó, olha aqui para o dia 10 de maio. Tem constelação que o Sol passa pela pata do desenho do negócio. Olha o leão. Olha para onde o Sol passa no leão. Pela patinha aqui, ó. Aí ele cruza o caranguejo, o câncer pelo meio, passa um pedaço aqui de gêmeos, no meio da cabeça de touro, vem aqui para peixes. E essas são algumas das constelações zodiacais. A gente vê na faixa da eclíptica, ou seja, o Sol passa por elas ao longo do ano. Todos os objetos do sistema solar aparentemente passam por essa mesma região aí ao longo do ano. Mas elas não são as únicas, essas são só uma faixa com 12. O céu inteiro, se a gente fosse dividir o céu inteiro completo, tá? Da esfera celeste inteira, nós teríamos 88 constelações. E a divisão é feita assim, exatamente como vocês estão vendo. É uma divisão como se fosse um quebra-cabeça. São 88 regiões. Isso significa que, dependendo da latitude que eu tiver no planeta, eu vou ver mais. Eu vou ver um pedaço do céu ou outro pedaço do céu. Olhem aqui para o Polo Sul, gente. Dá para perceber aqui, ó, que aqui seria a direção do Polo Sul da Terra. E eu consigo ver tudo que está na direção do céu do Polo Sul. Mas imagine um ponto diretamente oposto, é isso aí, ó. O Polo Norte, que estaria, no caso, abaixo do horizonte, né? Então, o que está visível no céu do Polo Norte, eu não consigo ver daqui de São Paulo, porque está abaixo do horizonte para mim. Então, eu tenho aqui a divisão do céu, né, de alguns
do céu que a gente consegue ver aqui em São Paulo, nessa data, no dia do equinócio desse ano. E dentro de cada um desses quadradinhos aí, estão definidos por dois fatores, tá? Eles são delimitados, um, pelo desenho das constelações como foram identificadas antigamente, e só em 1930 houve uma definição específica do que é constelação e das 88 regiões. Então, elas foram definidas com base nos desenhos e com base nas linhas de coordenadas de ascensão reta e declinação, que é o equivalente à longitude e à latitude da Terra no céu. Tudo bem? Tá. Maravilha. E aí, nesse céuzão inteiro, eu queria, já que a gente está vendo várias regiões com estrelinhas mais brilhantes, inclusive essa que eu tinha contado primeiro, e não por acaso, né? Eu apontei porque era a mais brilhante do céu, porque essa é a estrela mais brilhante do céu noturno, que aqui se chama Sirius, mas eu não vou começar por ela não, vou começar por aqui. As Três Marias, exatamente. Então, a gente vai ver as Três Marias, daí para ver um pouquinho melhor as Três Marias, eu acho que a gente pode remover o desenho das constelações zodiacais. Nossa, lá, cuidado. Remover o desenho das constelações zodiacais, remover a divisão dos limites das constelações. Gente, a música está muito chique. Vamos lá. Quando a gente olha aqui para as Três Marias são muito famosas, elas fazem parte de uma constelação, que é a constelação do Gigante Caçador, que a gente vai identificar junto agora, tá? Ele está de ponta cabeça. Essa pontinha aqui, com um pouquinho de estrela, seria a direção da cabeça dele. Aí aqui eu tenho um ombro e o outro ombro. Betelgeuse e outra estrelinha que eu não esqueci o nome. Betelgeuse, vindo para cá, cadê? Deixa eu ver. Vindo por aqui, eu vejo como se fosse ele segurando uma arma, né? Um bastão para atacar. Então, o braço está voltado para atacar, para cá. Cabeça, outro ombro, entre os ombros da cabeça, fica mais fácil, né? Pra cá, ó, do outro lado eu vejo um arco. Então, de um lado ele está com o braço levantado para atacar, e do outro lado ele está segurando um arco para se proteger aqui do escudo. Volta para o ombro aqui. Se aqui são os dois ombros, aqui é a cabeça, então as Três Marias estão na região da cintura. Né? As Três Marias são o cinturão de Órion. E aí eu tenho para cá um pé e para cá o outro pé. Né? Só passando o laser assim fica difícil, é por isso que a gente usa no documentário o recurso de mostrar os asterismos, que é asterismos, que é unir os pontos. Né? Então vamos brincar de unir os pontos, o Antônio vai ligar os pontos para nós. A gente viria lá, quase que aceitava. Então a gente vê aqui com facilidade, um pouco mais facilidade, e é como a gente vê nos mapas celestes, inclusive, que tem asterismo, né? Você normalmente não vê desenho, você vê o desenho ligado. E aí, para facilitar a vida, além dos asterismos, o planetário mostra para nós também os desenhos fofinhos, bonitinhos, que não são só de animais, mas também os de Gigante Caçador. Errei, fui avisar que eu errei. Errei a hora, mas não vai fazer tanta diferença, porque vai dar certo, gente. Sabe por quê? Porque a gente reconheceu o Órion como o céu estopal, né? Porque é mais ou menos como a gente vê esse pingo de estrela aí. Difícil pra caramba, né? Mas se a gente pudesse ir para um lugar que a gente não tivesse a poluição luminosa de São Paulo, a gente veria um céu muito diferente, que daria pra gente observar muito mais estrelas e identificar muito mais constelações. E aí... Oi? O que aconteceu? E aí a gente vai... Opa, deu ruim! Vamos lá, segura aí a emoção, gente. Fecha o olho todo mundo. Fecha o olho. Bora não. Fecha o olho aí, gente. Vamos ajudar. Fecha o olho. Vou usar. É ao vivo, gente. É um bagulho. Sabe aquele cinema que tem que ter a cadeira dentro e tudo mais? Então, funciona se vocês fecharem os olhos. Agora pode É isso. Essa aqui é uma Gente, eu fechei o olho e do nada. Oxi. Sem celular. Gente, vontade de chorar. Bom, deu pra sentir o efeito, né? Poxa, dá vontade de chorar. Bom, a câmera ficou aqui pra gente. Como que é um passeio pra gente ver esse céu ao vivo? Essa é uma boa. Eu gostei, Jéssica. Ó, vamos com CN, hein? Maravilha.
Então, gente, no céu sem poluição luminosa, a gente conseguiria ver mais ou menos desse jeito. Aí a gente liga o óleo aqui, aí é uma poluição luminosa. A gente não consegue ver muito bem as outras, mas ainda assim a gente consegue ver. Você pode tirar o óleo, por favor? Para eu vir aqui das Três Marias. Eu tenho uma coisa assim, gente. O GPS está querendo vir agora. Está errado. Então vamos lá, Três Marias, eu tenho as Três Marias aqui. Se eu traço uma linha reta até esse pontinho aqui, que foi o primeiro dia observado pensando que era ali. Tá? Essa é a estrela mais brilhante do céu noturno, é Sirius, a mesma do Sirius Black, tá? Porque ela é o equivalente à garganta, ao peito, ao coração, nessa região do core do cão maior. O cão maior é o cão de caça que acompanha o Órion. Então eu tenho Sirius, que seria mais ou menos ali, eu também a coleira, olha o celular aí, galera, abaixa o celular. Pata dianteira, aqui ó, eu tenho, seria equivalente a cabeça. Pra cá eu teria a barriga do cachorro, vou fazer carinho, é o Lion. Meninos, Lion é o cachorrinho lá do SESI. Aí aqui eu tenho uma patinha traseira, gente, por favor, põe o celular no bolso. As costas, patinha traseira e a cauda. E aí, vamos de novo no esquema de primeiro mostrar os asteriscos e aí depois a gente vê o desenho do cachorro. Ah, eu já achei fofo. Ah, maravilha. Esse não chamou muita atenção, né? Eu não senti muito, não. É o mais fofo Bem, também. mas quando eu perceber que eu preciso que vocês acordem, eu vou avisar, então, tá bom? Então, vamos lá. Ok, vimos essas duas constelações muito famosas, muito bonitinhas. Eu esqueci o que tem agora. Me confundi aqui. Muito bom. Essas duas que a gente viu são só duas, né? Mas vocês viram no começo, né, quando a gente fez a divisão dos limites das constelações, que são muitas. A gente tem no total 88. Então aqui tem dezenas, né? Nesse céu é possível ver dezenas nesse horário. E aí, se a gente pudesse ver os desenhos de todas as constelações visíveis. Daí percebam ó, que as constelações zodiacais elas estão laranjinhas. E as demais constelações. Oi? Caiu a energia aí sim, hein? Aí sim. O relógio? O que é isso aqui, essa coisa? Então, ela Tô igual criança. tem uma moça. Tá. Olha, vocês são. Caiu a energia, mas a gente consegue continuar a sessão, tá? Então vamos lá. Essas são algumas das estrelas que a gente poderia. Algumas das constelações que a gente poderia ver se a gente conseguisse desenhar. Procurem vossas constelações dos nossos signos, se vocês quiserem. Tem que rodar o do aquário, né? Tem que não vou rodar nada. Eu não vou mostrar o signo de ninguém. Maravilha, pronto. Tempo demais, todo mundo já viu muita constelação. Agora, o Antônio vai desligar os desenhos das constelações, porque a gente precisa acabar, né? Pelo amor de Deus, gente. Mas se preocupe não, a gente vai acabar agora. Aí, gente, o que é esse brilho que vocês estão vendo, né? A luz lá de fora. Tá? Então, o Luiz Cláudio também consegue ajustar aqui pra gente. Nossa, o Luiz Cláudio arrasou muito. Massa. Então, esse é o céu. Vamos deixar a hora passar mais um pouquinho, porque tem mais objetos. Obrigada, Luiz. Então, eita, meu Deus, vou vomitar. Pronto. Ufa. A gente se deslocou aqui das 7 da noite, eu acho, até as 23, em poucos segundos. Então, o Antônio levou a gente para o céu das 23 horas. No céu das 23 horas, a gente vê alguns objetos ainda visíveis, do que a gente estava vendo agora há pouco, né? Então, ó, alto do céu,
vem para cá, essa era a estrela que eu tinha falado que era Júpiter. Tá? Essa estrela como chama? Sirius, exatamente. Volta aqui para o alto do céu. Eu acho que agora vocês vão ter que dar uma curvadinha aí no pescoço. Eu queria que vocês vissem primeiro que tem uma faixa aqui. Essa é a faixa da Via Láctea. Ela não é nosso foco agora, mas já eu falo sobre ela. Orion não está mais visível, Orion já se pôs, porque ó, vocês estão conseguindo ver as Três Marias ainda? Se tiver, não é as Três Marias, tá? Porque não dá para ver agora as Três Marias. Então, ó, vem aqui mais ou menos na direção do sudeste, que dá para ver, ó, um J bem grandão. Conseguem ver? É um anzol também, mas eu só vejo um J, gente, impossível. Essas duas estrelinhas da ponta aqui de baixo são o ferrão do escorpião, Shaula e Lesat. Lesat significa veneno. Aqui é a curva da cauda do escorpião, o corpo do escorpião, Antares, que seria o equivalente ao coração do escorpião, mas acho que biologicamente no aracnídeo não tem coração pequeno. Aí vocês perguntam para CN. A ação aqui do corpo, eu vejo essas três estrelas que são a cabeça, o equivalente à cabeça e as garras, mais ou menos, porque as garras na verdade estão para cá. Mas com o tempo, o limite da constelação ficou aqui mesmo. Tá? Então eu tenho cabeça, garras, corpo, cauda. Constelação do escorpião. Nessa área do céu. Então tudo que está dentro dessa área do céu faz parte da constelação. Então a constelação não é só o desenho. Ela é o desenho, né, as estrelas que formam o desenho, mas também qualquer outra coisa que esteja dentro. Então tudo que for, por exemplo, manchinhas aqui que sejam, isso aqui é um aglomerado de estrelas, galáxias, estrelas duplas, tudo que tiver dentro da área da constelação faz parte da constelação. Então isso aqui, ó, não forma o desenho do escorpião, mas é da constelação do escorpião. Tudo isso aqui não forma o desenho do escorpião, mas é da constelação do escorpião. Tá? E aí a gente vê os limites se expandindo para além do limite real, né, da constelação, porque os desenhos originais não consideravam limites, foi o contrário. Né? Primeiro era o desenho, depois veio o limite. E aí a gente usa, às vezes, o desenho assim, é uma liberdade poética mesmo, da gente deixar ultrapassar. Nesse céu das 11, além de escorpião, aqui a sul, a gente vê essas duas estrelas, que são as estrelas guardiãs. Elas são Alfa e Beta Centauri, são as patas dianteiras do Centauro. Elas apontam para essa constelação aqui, que é Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Tá? Parece uma cruz. Eu estou desenhando uma cruz que está no sul. Então é o Cruzeiro do Sul. Tá? Então aqui eu vejo o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, ele indica pra gente onde fica o Polo Sul celeste. Então se a gente pegar essa distância entre Magalhães e Rubídia, entre essas duas, e prolongar no céu, mais ou menos nessa direção, 4 vezes e meia, 1, 2, 3, 4 e meio, mais ou menos aqui, olha, foi quase, hein? Aqui é a direção do Polo Sul da Terra projetado no céu, que a gente estava vendo na grade equatorial, lembra? Maravilha. Quero encontrar o ponto cardeal sul. Massa, traça uma linha reta até o horizonte. Encontrei o ponto cardeal sul. Aí o Antônio está muito profissional. Obrigada. Maravilha. Então, já que a gente identificou essas duas constelações aí do sul, e eu falei um pouquinho das latitudes, da posição do polo sul celeste no céu, dá pra gente realmente ir caminhando pro fim, porque eu tô vendo ali que eu já tô no meu limite do tempo vermelhinho. E a gente vai se deslocar agora em latitude. Primeiro a gente tinha saído de São Paulo e fomos para Macapá, né? Aí a gente voltou para São Paulo. E agora de São Paulo a gente vai se deslocar ainda mais a sul. Então primeiro a gente vai se deslocar mais ou menos para a latitude da Argentina, por volta de menos 33 graus sul. E depois para a latitude do Ushuaia, menos 60 e tantos graus sul. E vamos subir, né? Vamos para as latitudes mais elevadas a sul possível. Vamos até 90 graus de latitude sul. Eu acho que era isso. Se eu não estiver errado, o Antônio vai começar a fazer o céu girar.
Então a gente está se deslocando na latitude para o sul. Primeiro a gente passa pelo céu da Argentina, depois a gente passa pelo céu do Ushuaia, até que a gente chega na latitude 90 graus. O que é esse cruzamento aqui? Polo Sul, você foi a Lorena falou? Aí sim, hein? O Polo Sul Celeste. O Polo Sul projetado no céu está em cima da cabeça de vocês. Isso significa que todos os objetos, por exemplo, aqui, ó, cadê o cruzeiro? E o cruzeiro, se a gente fosse deixar rodando aqui vários dias, o cruzeiro nunca ia se pôr, ele ia se deslocar nesse sentido aqui. As crianças. A professora sim. Parabéns. Vamos lá, ainda bem que a gente está na hora. Gente, como acabou a energia, tá ficando quente, né? Não. Mas, enfim, para o equipamento está. Para o equipamento está. Então, eu vou tentar ser bem rápida aqui na medida das possibilidades que a gente não contar com essa falha técnica, mas a vida é assim, gente. Acontece. Cai na nossa casa, tem que ficar aqui. Então, se eu pudesse ver aqui, eu veria a hora se passando, o cruzeiro giraria aqui em torno do polo sul da Terra projetado no céu. A gente vai deixar passar algumas horas. Antônio, você pode seguir. E eu vou falando. Se estiver muito rápido, eu aviso. Então, ó, giramos até a rotação até por volta das 3 horas da manhã. Vamos, na verdade, agora sair do Polo Sul. Vejam como o escorpião está visível no céu nessa latitude, olha, tá completamente diferente de como a gente identificou. Pode seguir. Pode voltar. Agora a gente vai retornar. A gente está no Polo Sul. A gente vai retornar. Vamos passar de novo para São Paulo e vamos passar direto. Então vamos alterar a nossa latitude, ó. Pode ser mais rápido. Vai fazer no manual. Ó, percebam o Polo Sul passando aqui pelos graus. 80 graus, 70 graus, 60 graus, 50 graus aí. São Paulo, 23 graus e meio. Vamos para a nossa terra. Antônio também é do Nordeste. Passando pelo Equador. Nós vamos passar direto. Agora olha aqui. Nordeste, vamos passar direto e olha para o norte. Quem está subindo aqui? O Polo Norte Celeste, maravilhoso, isso aí. Então agora a gente consegue ver o Polo Norte Celeste. O Polo Norte Celeste a gente foi até ali mais ou menos a latitude 23 graus e meio norte, 23 graus e meio sul, a gente aqui, 23 graus e meio norte. Aqui na direção do Polo Sul, aliás, o Polo Norte Celeste tem uma estrelinha bem fraquinha. Pode desligar o meridiano, por favor. Essa estrelinha aqui, bem fraquinha, ela é uma estrela de referência para a gente encontrar o ponto cardeal norte do céu. E aqui nessa região, a gente consegue ver duas constelações muito famosas. Tem uma por aqui e tem uma por aqui. Essa daqui é a Ursa Maior. Aqui em São Paulo, nas latitudes mais a sul, é muito difícil ver essa constelação, a gente vê ela bem pertinho do horizonte. Como aqui é o Polo Norte Celeste, então tudo que está aqui a gente não vê. Então esse é um céu que vocês só vão ver se vocês fizerem uma viagem para além do Equador, irem a latitudes mais elevadas, a norte do Equador. Tá? Então, ó, vamos aqui. Aqui eu consigo ver um negócio que parece uma panela, a gente às vezes chama de constelação da panela, tá? O Antônio fala que é uma concha, eu só consigo ver uma panela, mas realmente, com esse negocinho quebrado ali do lado, não mais profundo. A Ursa Maior, que é essa panela aqui, ela ajuda a gente, através dessas duas estrelas, a encontrar a estrela polar, que é essa pontinha aqui, bonitinha, que eu falei para vocês primeiro. Então, através dessas duas, eu aponto para a estrela polar. Encontrei a estrela polar. A estrela polar ela está exatamente na projeção do Polo Norte da Terra no céu. Isso significa que para eu achar o ponto cardeal norte, eu tenho que fazer o quê?
Tá, a partir da estrela polar, traço uma linha reta até o horizonte. Encontrei o ponto cardeal norte. Maravilha. Aí, já que a gente não tem tempo, eu vou pedir para o Antônio mostrar para nós os asterismos das constelações de Ursa Maior e Ursa Menor, a panelona e a panelinha. Tem uma panelinha. Não parece uma ursa, mas vai parecer. Daqui a pouco. Só um segundo, gente. Levantando assim. Gente, enquanto o Antônio vai fazer duas coisas aqui, atenção, a gente já não voltou, a gente não tem como continuar a aula usando o equipamento aqui sem ar-condicionado. Eu sei que não está desconfortável para vocês, mas o equipamento pode entrar em superaquecimento, a gente não quer queimar o bagulho, né? Então, já que a gente está nessa limitação técnica, a gente vai dar os pulos aqui. Vai dar os pulos dele. A gente já viu as ursas, ursa maior e ursa menor. E a gente tinha uma sequência, né? Daqui a gente ia dar um rolê pelo universo e voltar para a Terra até amanhecer. Então eu vou dar um foco aqui para vocês, ó, de novo. Na ursa, estamos em São Paulo, perdão, na ursa não, na faixa da Via Láctea. Voltamos aqui para São Paulo. Vejam, só dá para ver o robozinho aqui, ó, o rabinho. Eu nunca vi uma ursa com rabo tão comprido, mas tudo bem. A gente vê só um pedacinho da ursa, mas no alto do céu vocês veem a Via Láctea. E agora a gente vai mostrar para vocês um recurso que tem nesse equipamento, que nos permite sair da Terra. Então a gente vai para uma posição no universo, saindo da Terra, para a gente passar pelos objetos do sistema solar e ver uma ilustração da Via Láctea. Se a gente pudesse ir bem longe a ponto de ver a Via Láctea, seria mais ou menos assim. São Paulo, bem no centro ali, ó. O sol ali, já saindo da Terra, agora vamos embora. Vamos para mais longe. Vejam as Três Marias aqui, ó. As Três Marias e o Órion. A gente está se afastando cada vez mais. Percebam que dentro do sistema solar inteiro, a posição, lembra que eu falei ontem das estrelas? A posição das estrelas não muda, isso aí é a órbita de outros planetas. Então, ó, estou passando por outros planetas. Marte, Júpiter. Essas linhas são equivalentes à eclíptica da Terra, mas dos outros planetas, tá? Então, são as linhas imaginárias, são as eclípticas dos outros planetas. Esses seriam os desenhos, né, os asterismos das estrelas. Percebam que eu estou me afastando, tá? E elas nem se mexem. Nem mudam. Mas aí, se eu for para uma distância muito grande, assim, muito além dos limites do sistema solar, a gente vai passar pela nuvem de Oort, mais de 100 mil unidades astronômicas, 100 mil vezes a distância da Terra ao Sol. Aí a posição das estrelas começa a mudar, e aí não faz mais sentido nenhum o desenho do leão, de Gêmeos, de Órion, não faz mais sentido nenhum. Porque, ó, essas linhas mostram pra gente as distâncias entre as estrelas. Eu estou me afastando a ponto de conseguir ver a Via Láctea. Ali é a nossa posição na Via Láctea, na periferia da Via Láctea. E aqui a gente vê uma ilustração da Via Láctea. Tá? Não existe nenhum equipamento que tenha ido longe o suficiente para tirar uma foto dessa, então isso é uma ilustração feita com base nos dados de observação.
Ótimo. Eu estava aqui negociando com o Antônio que dava para a gente fazer com o tempo, tá, gente? Então, já vimos a Via Láctea de longe, a gente está em um planeta, no sistema de uma estrela que está aqui, ou seja, a gente é muito pequenininho e essa é a parte mais legal. Tudo que a gente conhece, tudo que a gente vê, todo o céu que a gente vê, é só esse pedacinho aqui. E a gente vai voltar para lá, porque pelo amor de Deus é na hora já, né? Já deve ser 3 horas da manhã. Vamos voltar para a Terra. Nossa, essa Vamos música. voltar para a Terra, vamos voltar para São Paulo. Ai meu Deus, é muita gente, viajar no espaço é muito difícil. Mas vamos voltar para São Paulo. Porque eu tenho responsabilidade com vocês, né? Tem que devolver vocês para as mães, para os pais, para as pessoas de vocês, né? Tem que devolver. É nóis. A Vieira hoje ainda tem que comemorar o aniversário dela. Não, ainda. Vamos para São Paulo, a gente vai voltar para São Paulo e vai ser por volta. Sai daí, pô. Olha, a gente ganhou uns minutos, hein? States não, mano. Vamos só ler. Aqui é a Por que será? Tá bem? Nossa, parece ser o cervo, mano. Maravilha, gente. Olha, fez Mariane de novo. Vamos voltar para São Paulo. Opa, vai passar embaixo do pé de vocês, hein? Pula aí. Ui. Então voltamos para São Paulo por volta das 5 horas da manhã do dia 12 de abril de 2026. A Vieira comemorou o aniversário dela na sessão de movimento. Já é amanhã. E aí, o que é amanhã, né? Amanhã de manhã, dia 12 de abril de 2026, é esse o céu das 5, Antônio? Das 5 horas da manhã. E aí, a leste, 5 horas mesmo, ou cravado. Dormir aqui, eu espero que vocês não tenham dormido mesmo, tá? Mas enfim, dormir aqui, estamos aqui faz quase 24 horas, misericórdia. O planetário tem um negócio, né? A Jéssica que explica esse negócio de relatividade. E aí, aqui a gente vê a lua minguante na madrugada de abril. E se eu pudesse pegar o telescópio e apontar para ela, agora eu apontei para o lugar certo, né? Não tem como errar a posição da lua, né? Se eu pegasse o telescópio e apontasse para ela, não tão grande, mas eu veria esses detalhes aí que o Antônio vai mostrar para nós. Toma. Nossa, não tão grande, né? A gente vê aqui a lua sorrindo. E a gente só está vendo um pedacinho óbvio da lua, né? Se a gente pudesse olhar para o telescópio, a gente veria, né, esse pedaço aqui de alguns mares, algumas crateras mais evidentes. Mas a lua ainda na fase minguante dela, que é uma das boas fases, uma boa fase para a gente ver. Porque a gente consegue observar aqui, ó, nesse meio do caminho, no terminadouro entre a parte iluminada e a parte iluminada e a parte não iluminada. Percebam, né, que dá para ver mais ou menos aqui, ó, o limite, porque a lua é redonda também, tá? Então, se vocês quiserem fazer um desenho da lua assim, rindo, por favor, não coloquem uma estrela aqui. Porque a estrela está atrás, tá? Não tem. Isso aqui é tudo um objeto rochoso, né? Uma esfera rochosa. E se esse pedaço aqui está iluminado, significa que o Sol está aonde? A leste. Aqui embaixo, óbvio, né? Então a luz do Sol está vindo daqui, ó. O Sol está aqui em algum lugar, deve estar na Vieira, porque é aniversário dela. O Sol está em Vieira. Vamos lá. É para ser inesquecível uma sessão para ela. Vamos lá, então o Sol está aqui embaixo, mas não é só a Lua que a gente consegue ver nessa madrugada. Vamos voltar para o céu, porque tem outros objetos. Antes do Sol nascer, dá para a gente identificar. Lembra daqueles objetos, daqueles planetas, aqueles pontinhos que estavam visíveis logo no amanhecer, assim que a gente começou a sessão? Era por volta das 5h30, 6 horas, né? Então o Antônio vai mostrar para nós. Pode mais um pouquinho, por gentileza? Pode deixar os 3 assim.
Ah, tá. Você só coloca. Isso. Não é assim que aqui acontece, não, tá? Se um negócio brilhar no céu pra vocês, aí vocês ligam pra, sei lá, pro IAG. Identifiquei um negócio aqui, ó, supernova explodiu, isso que eu tô vendo. Mas no amanhecer, né, às 6h15 da manhã, de amanhã ou de hoje, para quem acordou de madrugada para vir para cá e viu alguma coisa tipo assim no céu, a gente tem esses 3 pontinhos aqui, que são Mercúrio, Marte e Saturno. E aí, antes da gente deixar o Sol nascer, a gente vai dar uma olhadinha em Saturno também. Não exatamente como a gente veria no telescópio, porque é muito bonito no telescópio, também é muito melhor, né? Mas quando a gente olha no telescópio de Saturno, a gente consegue ver os anéis, o planeta dos anéis. Então esses são os objetos visíveis na manhã, no amanhecer de amanhã, em que estiveram visíveis no amanhecer de hoje. Mas, gente, já faz 24 horas que a gente está aqui. Nunca vi Marte. Então tudo tem um limite, né? Se faz 24 horas que a gente está aqui, então não, está na hora de dar tchau, né? Na hora de amanhecer. Então, se está na hora de amanhecer, a gente vai deixar ali Saturno para lá, você não, tchau, Saturno. Obrigada, hein, cara. Tchau, foi. Agora, com Saturno, eu posso deixar a Terra continuar girando, né? Porque no planetário eu faço a Terra parar, eu faço a Terra girar mais rápido, eu me desloco, eu me teletransporto, né? E aí agora a gente vai só deixar a Terra existir. Vai só existir. Continue rotacionando, 5 horas da manhã. Por volta das 6 da manhã, já amanheceu, já clareou, eu já não vejo mais os planetas nem as outras estrelas. A estrela que se destaca é o Sol e a Lua, que está refletindo a luz do Sol. E aí, são 7 horas da manhã, faz 26 horas que a gente está aqui. E com isso vocês podem acordar, bom dia, sejam bem-vindos ao Planetário de Carneiros. E é isso, gente. Acabou, muito obrigada. Eu não sei quanto tempo o Antônio e o Cláudio vão ter, né? Mas a ideia agora, a gente vai deixar, meio-dia. Meio-dia já. Meio-dia quase.